Meu nome é Jorge Santos, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Vamos resolver, portanto, o exame de primeira fase de Matemática A 2023. Primeira questão, obrigatória. E é um limite. Portanto, vamos já aproveitar e simplificar. Portanto, limite. E vamos fazer o limite de 1 mais 1 sobre n, levantado a n, que isto tem a ver com o limite notável, portanto, ao quadrado, certo? Porque 2 vezes n dá o 2n que está no enunciado. Passamos o limite para dentro, ficamos com o limite de 1 mais 1 sobre n, levantado a n, todo ao quadrado. Isto é o limite notável, que dá e levantado a 1, portanto, ao quadrado, portanto, dá e ao quadrado. E temos, pois, a linha C como resposta certa. Vamos agora, portanto, ao exercício 2, que não é obrigatório. Portanto, vou aqui fazer aqui uns risquinhos. E temos uma figura poligonal. Isto tudo se assemelha a uma progressão. Não é? Então, vamos lá ver. A figura 1 representa uma linha poligonal simples, começou a ser construída a partir de um segmento AB. O segundo segmento da reta com extremidade em B, com uma das extremidades em B, foi construído com mais 2 cm, portanto temos o AB, este tem AB mais 2 cm, o terceiro foi construído ainda com mais 2 cm que o segundo, e assim sucessivamente, tendo cada segmento de reta mais 2 cm que o anterior. Portanto temos AB, AB mais 2, AB mais 4, AB mais 6, AB mais 8, é sempre mais 2, mais 2, mais 2, ok? Cada segmento de reta, o seguinte, tem mais 2 cm que o anterior. Continuando a construção da linha poligonal, do modo acima descrito, até ao centésimo segmento de reta, obtém-se uma linha poligonal com o comprimento total de 104 metros. Portanto, o comprimento total da linha, não é o último elemento, que é 104. Termina o comprimento. Ora, isto tem todos os contornos de uma progressão aritmética. Portanto, o primeiro termo, o comprimento dele é AB, nós não desconhecemos, o objetivo é saber qual é o valor deste elemento. A razão, portanto, não é mais do que o índice n mais 1 menos o índice n, ou o índice n menos o índice n menos 1, como quiserem, é igual a 2, portanto, temos, portanto, uma progressão aritmética. E é o comprimento total, ok? Então, o índice 100 eu posso escrever em função do índice 1, certo? É o índice 1 mais n menos 1 vezes a razão, que é 2, ok? O n, portanto, é o 100, ok? Vou aqui só corrigir e vamos pôr aqui antes 100 menos 1, ok? Ou seja, vamos ficar com o índice 100, vai ser igual, portanto, ao segmento AB mais 99 vezes 2. E agora vamos ter então a soma de 100 termos de uma progressão aritmética, que não é mais que o primeiro termo mais o último termo, que é o 100, sobre 2 vezes o número de termos. Portanto, e como é do termo 1 ao termo 100, 100 menos 1 mais 1 dá 100, que é como se faz a contagem dos termos, é sempre o último menos o primeiro mais 1, portanto temos 100 termos, ok? Acho que já posso escrever aqui 100, pronto, ficou. Então vamos lá ver, quanto é que dá a soma dos 100? 104 metros, cuidado que tem centímetros metros, portanto 104 metros, metro de centímetro, isto é o comprimento total então da linha poligonal. O primeiro elemento é AB, ok, que é o índice 1. O índice 100 é o AB mais 99 vezes 2 e sobre 2, ok? Certo? Vezes 100, okay? Vezes 100. Bem, o que é que vamos fazer? O 100 que está a multiplicar passa para este lado a dividir, ok? E ficamos com 104.
igual a 2AB mais 99 vezes 2 é 198 sobre 2, certo? O 2 passa para este lado a multiplicar e ficamos com 208, ok? Este 198 pode passar para este lado, menos 198, ok? Igual a 2AB. Ora, ficamos com 2AB igual, portanto, a 10. E, finalmente, o comprimento do segmento AB era igual a 10 dividido por 2, que era 5 centímetros. Ok? E temos mais uma resposta. Vamos agora ao exercício 3. Funções. Seja f uma função diferenciável de domínio R, ok? Cuja derivada é dada por, ok? Então temos aqui o f' de x, portanto é menos 2x é levantado a 1 menos x quadrado, e vamos ver o que nos pedem, é obrigatória a questão. Estuda f quanto ao sentido das concavidades do seu gráfico, quanto à existência de pontos de inflexão. Na resposta, o intervalo tem concavidade virada para baixo, para cima, e as abscissas dos pontos de inflexão. Então temos que fazer depois a segunda derivada. Portanto, temos que fazer a segunda derivada da função e igualar a zero para obtermos depois os zeros que poderão ser possíveis pontos de inflexão. Então a segunda derivada, temos a derivada do produto, é a derivada do primeiro, que é menos 2 vezes o segundo, mais o primeiro, que é menos 2x, vezes a derivada do segundo, que é a derivada da exponencial, que é ele próprio, vezes a derivada do que está em cima, que isto é a função composta, vezes menos 2x, certo? Ora, isto é igual a zero. Portanto, vamos procurar pôr em evidência o que for possível. E vemos que podemos pôr em evidência o menos 2 e 1 é levantado a 1 menos x quadrado. Okay? E agora vamos ver o que é que sobra. Portanto, deste lado sobra só 1. Reparem, este vezes este dá menos 2 é levantado a 1 menos x quadrado. Este menos 2 aqui desaparece, mas isto está negativo. Ainda ficamos com 1, 2 dali. Ok? Ficamos com x ao quadrado. E ficamos com mais nada. Ok? Vamos lá ver se está tudo bem. Menos 2 é levantado a menos x quadrado, de facto dá menos 2 é levantado a menos x quadrado, vezes 1, e este vezes este vai dar 4 positivo, x quadrado, é verdade, menos 2 vezes menos 2 dá 4, é levantado a menos x quadrado, ok, igual a 0. Ok, agora, lei do elemento do produto, ou este igual a 0 ou este igual a 0, este é impossível, portanto não é impossível que este seja igual a 0, ou então 1 menos 2x ao quadrado, igual a 0, portanto equivalente, portanto é impossível, ou então o 2x ao quadrado, portanto isto passa para este lado para menos 1, fica igual a 1, ok, ficamos com x ao quadrado igual a 1 meio, e ficamos então com duas soluções, vai ser x igual a menos raiz do meio, ou x igual a raiz do meio. As pessoas não gostam deste tipo de apresentação, portanto isto é x igual a menos 1 sobre raiz 2, ou x igual a 1 sobre raiz 2, e o que nós fazemos é racionalizar, é multiplicar por raiz 2 sobre raiz 2. Ok? Pronto, então multiplicando raiz 2 sobre raiz 2 é multiplicar por 1, portanto não altera o valor. Portanto isto fica menos raiz 2 em cima, e raiz 2 vezes raiz 2 dá 2. Ou x igual a, portanto multiplicar, vocês reparem o que eu estou a fazer é multiplicar o que eu fiz à esquerda aqui, também fiz neste, é multiplicar por 1, estão a ver, isto não altera nada, racionaliza é o denominador, faz com que a raiz desapareça do denominador. Portanto, raiz 2 em cima e raiz 2 vezes raiz 2 é raiz de 4 que é 2, ou raiz 2 ao quadrado que é 2. Portanto, temos aqui então as nossas abscissas dos possíveis pontos de inflexão, ok? E vamos montar então
o quadro dos sinais para estudarmos as concavidades e nós vamos ter então as funções a estudar, portanto é a derivada, portanto, no seu formato mais simples temos aqui ao menos 2 é levantado a 1 menos x ao quadrado que nunca se anula, ok? E o produto por uma parábola, que é 1 menos 2x ao quadrado, que é uma parábola que tem concavidade virada para baixo e que se anula então nestes dois pontos. Portanto vamos ter aqui o menos infinito, deixar aqui um espaço, temos depois o menos raiz de 2 sobre 2, entre dois números deixa-se um espaço sempre, ok? Entre números, porque entre o menos infinito e um número não, raiz de 2 sobre 2, e depois temos aqui o mais infinito, ok? Deixem aqui um espacinho, ok? Aqui então vamos ter então o nosso f, duas linhas de x, ok? E depois consoante o sinal da segunda derivada, podemos classificar as concavidades e saber se há pontos de inflexão na função f de x, ok? Então vamos lá. Portanto, a função exponencial é sempre uma função positiva, não é? O comportamento exponencial, portanto, é qualquer coisa assim do género, certo? A função exponencial ela é sempre positiva, mesmo que qualquer que seja a função que eu ponha dentro, ela nunca assume valores negativos, portanto é sempre positiva, mas por causa deste menos 2 isto fica tudo negativo, menos, 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 ok? Parábola, é uma parábola que se anula em menos raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2 e tem concavidade virada para baixo, portanto ela anula-se aqui e aqui, então ela é positiva entre o intervalo das raízes e negativa fora, portanto é positiva e aqui é negativa, ok? Se precisarem de ajuda para perceber, imaginem que no vermelho ela é negativa, no verde ela é positiva, porque está acima do eixo, então entre o intervalo das raízes, entre menos raiz 2 sobre 2 e raiz 2 sobre 2 ela é positiva, fora, ou seja, de menos infinito a menos raiz 2 sobre 2, ou de raiz 2 sobre 2 até mais infinito, ela é depois negativa, portanto positiva no meio, negativa fora. Vamos ver então agora, é o produto, aqui dá 0, e agora é só ver a regra dos sinais, menos por menos dá mais, portanto quando é par, o número de sinais negativos quando é par dá positivo, quando é ímpar dá negativo, portanto menos por mais dá menos, aqui dá mais, e vamos pôr então as concavidades, concavidade virada para cima, concavidade virada para baixo, concavidade virada para cima. Atenção, só há ponto de inflexão quando há mudança de concavidade. Se eu tivesse concavidade virada para cima e outra vez para cima, isto não era um ponto de inflexão, mas aqui sim vamos ter depois um ponto de inflexão porque há mudança de sinal na segunda derivada. Portanto, para ser ponto de inflexão, a segunda derivada tem de mudar de sinal, ok? Que é para a concavidade alterar. Pronto, então vamos pôr assim, f de x tem concavidade obviar virada para cima, dois pontos, e pomos o intervalo de x pertence de menos infinito, ok, até menos raiz de 2 sobre 2, união com, novamente, concavidade virada para cima, de raiz de 2 sobre 2 até mais infinito. Okay. f de x tem concavidade virada para baixo quando o x pertence, pois no intervalo menos raiz de 2 sobre 2 a raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2 até raiz de 2 sobre 2. A precisa dos pontos de inflexão para x igual a menos raiz de 2 sobre 2 e x igual a raiz de 2 sobre 2, portanto neste 2 temos f de x tem ponto de inflexão. Ok?
Vamos agora ao exercício 4 e temos, considera a função g, domínio R, ok, e averigua se é contínua em x igual a 1. Então o que é que nós temos que fazer? Temos que fazer o limite quando x tende para 1 menos da função g de x, e o menos é o ramo de cima, posso já pôr o 4 em evidência. Vou pôr o 4 para fora e fico com 4 o limite quando x tende para 1 menos, e infelizmente, portanto, o limite notável está aqui x menos 1, portanto o limite notável está ao contrário, certo? Então eu vou ter que fazer 1 sobre, ok, é levantada x menos 1 sobre x menos 1, ok, portanto que é o inverso, o 4 passei para fora, e 1 sobre este, portanto é o inverso deste que está aqui assim, portanto, e fico igual a 4 vezes, e agora o que é que eu vou fazer? Eu vou transformar e pôr o y igual a x menos 1, ok? Os professores não deixam utilizar logo o limite notável direto, então fico com 1 sobre limite, quando o x tende para 1 menos, o y tende para 0, ok, 0 menos, ok, se o x tende para 1 menos, 1 menos é como se fosse 0,9, e 0,9 menos 1, portanto dá negativo, portanto dá um 0, mas é negativo, é um bocadinho mais pequeno que 0. E depois ficamos com E levantado a y menos 1 sobre y, isto é o limite notável, já podemos substituir por 1, pronto, isto fica igual a 4 vezes 1 sobre 1, que é igual a 4. Okay? Agora, o limite quando x tende para o mais de g de x é igual ao g de 1, porque é no mesmo ramo, certo? É no ramo de baixo, que eu vejo, está aqui maior ou igual, portanto basta-me substituir por 1, então faço 7 vezes 3, 1 menos 3, 3 levantado a 0 é 1, fico 7 menos 3 é igual, portanto, a 4, e agora dizemos como limite quando x tende para 1 menos de g de x é igual ao limite quando x tende para 1 mais de g de x, que é igual a g de 1. Então concluímos que, concluo que g de x é contínuo em x igual a 1. Ok, chama a atenção que o sinal matemático era de equivalente, portanto, se isto se verificar, equivale a dizer que a função é contínua em x igual a 1. Portanto, isto é uma linguagem em português, estou a escrever em português, não em linguagem matemática perfeita. Ok? 4.2, portanto, aqui já não era obrigatório e era em 1 até mais infinito resolver, portanto, a equação. Portanto, vamos proceder à substituição. Em 1 até mais infinito é o ramo de baixo, então vai ser o logaritmo de base 3 do ramo de baixo, portanto, logaritmo de base 3, vamos buscar o de ramo de baixo, e o ramo de baixo é o tal 7 vezes 3 x menos 1 menos 3, e tem que ser igual a x mais logaritmo de base 3 de 2.
Portanto, vou tentar pôr o logaritmo base 3 de ambos os lados para acabar com os logaritmos. Portanto, ficamos com o logaritmo de base 3 de 7 vezes 3 levantado a x menos 1 menos 3 igual, portanto, isto é a mesma coisa que ter logaritmo de base 3 de 3 levantado a x mais logaritmo de base 3 de 2. O logaritmo da soma é o produto dos logaritmos. Aqui repito, 7 vezes 3 levantado a x menos 1 menos 3, portanto, igual ao logaritmo de base 3 de 3 levantado a x vezes 2, ok? Vou, portanto, botar os logaritmos, ok? E fico com 7 vezes 3 levantado a x vezes 3 levantado a menos 1, porque dá acima base soma os expoentes, menos 3 igual a 3 levantado a x vezes 2, ok? Vou ficar com 7 vezes 3 levantado a x sobre 3. 3 levantado a menos 1 passa para baixo. Menos 2 vezes 3 levantado a x, portanto, igual a 3. Vou reduzir tudo ao mesmo denominador, ou seja, vou multiplicar por 3, vou multiplicar por 3. Vou resolver para o lado agora. Portanto, e fico com 7 vezes 3 levantado a x menos 6 vezes 3 levantado a x igual a 9. Cortei os denominadores, ficou tudo com o denominador 3, 3, cortei, portanto aqui é um 9. 7 vezes 3 levantado a x menos 6 vezes 3 levantado a x, é só ficamos com 1 vezes 3 levantado a x, fica 3 levantado a x igual a 9, ou seja, 3 levantado a x igual a 3 ao quadrado, ou seja, x igual a 2. Ok? Estou preocupado com o domínio, apesar de eles estão a dizer que para resolver no intervalo 1 mais infinito, estou preocupado, portanto, com o domínio desta função que aqui está. Eu sei que 7 vezes 3 levantado a x menos 1 menos 3 tem que ser maior que 0 porque está dentro do logaritmo, ok? Portanto, estou preocupado com o domínio. Okay? Portanto, isto ficamos com 3 levantado a x menos 1 tem que ser maior, e aqui 3 sobre 7, 3 sobre 7, ok? Ou seja, ficamos com, agora pomos logaritmo de base 3, ok, de um lado e do outro, ficamos com x menos 1, portanto, maior que logaritmo de base 3 de 3 sobre 7, equivalente, portanto, a x maior que 1 mais logaritmo de base 3 de 3 sobre 7, ou seja, isto é só válido, portanto, nestas condições. Vou pôr na máquina, ver quanto é que dá. Portanto, 1 mais logaritmo de base 3, vamos procurar aqui na matemática, opções, matemática, não sei se tem aqui, se não, eu sei que isto é, vou utilizar antes, fica com 1 mais o ln de 3 sétimos, ok, não estou para perder tempo a procurar onde é que está o logaritmo de base, a dividir por ln de 3, portanto é aquela regra que eu estou a utilizar aqui, sempre bom saber. Antigamente as máquinas não tinham logaritmo de base, não quero perder muito tempo com isso, mas esta máquina tem, mas se eu quiser saber o logaritmo de base 3 de 3 sétimos, eu posso pôr ln de 3 sétimos sobre ln de 3, portanto é uma das propriedades dos logaritmos, ok, então vamos ver, dá 0,22, portanto, sim senhora, portanto este pertence ao domínio, portanto, ok, e então é a solução, ok, muito obrigado pela vossa atenção.
Vamos então ao exercício 5. E temos um grupo de jovens inscreveu-se num campo de férias que oferece as modalidades de surf e skate. Ok. 10 dos jovens do grupo vão deslocar-se em fila pela praia para uma aula de surf. A Ana, o Diogo e o Francisco são 3 desses jovens. Ok. De quantas maneiras diferentes se podem dispor os jovens na fila, ficando a Ana, Diogo e o Francisco juntos? Portanto, temos 10. Eles estão em fila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 em fila. E eles têm que ficar juntos, certo? Então vamos pôr a Ana, o Diogo e o Francisco a ficar juntos. Portanto, eles podem trocar entre si 3 fatorial, ok? 3 pessoas para 3 lugares, vezes os outros 7 também podem trocar entre si, que eles continuam juntos. E há a possibilidade deles andarem para o lado, ok? Ou seja, em vez de serem os primeiros, podem se ir deslocando e tem uma possibilidade aqui. Agora o ADF anda uma casa para o lado, 2, 3, estão a ver isto andar para o lado, 4, 5, até o F parar aqui. Portanto, a última situação seria a ADF, ok? Portanto, imaginem o F andar para o lado. Portanto, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades. Portanto, vezes 8, isto será depois a resposta certa. Vamos aqui à máquina de calcular e fazemos o 3 fatorial vezes o 7 fatorial vezes 8 e dá igual a 241.920. 241.920, que é a linha B. Ok. No exercício anterior, no exercício 4, eu não encontrei rapidamente o logaritmo de base qualquer coisa. Basta fazer exit várias vezes, aparece o math e então aqui já podemos pôr o logaritmo da base que nós quisermos, está bem? Por exemplo, logaritmo de base 2 de 8, eu sei que é igual a 3, ok? Pronto, era isto. Agora vamos continuar para o exercício 5.2. E o exercício 5.2 eu recomendo que para estudo vocês vejam no YouTube o meu vídeo Teorema da Probabilidade Total Jorge Santos, e tem uma explicação sobre como é que se deve resolver este tipo de exercícios, porque apesar de dizerem que não faz parte do programa o Teorema da Probabilidade Total e o Teorema de Bayes, o que é certo é que está sempre a sair este tipo de exercícios que são característicos desses dois teoremas, ok? Portanto, recomendo vivamente que vejam o meu vídeo. Eu vou resolver tal e qual como pelo método que eu explico no vídeo. Então vamos lá ver. Vamos então ler o 5.2. Portanto, no ato de inscrição, todos os jovens do grupo responderam a um questionário sobre a prática das modalidades surf e skate. De acordo com as respostas ao questionário, 65% praticavam surf, 20% praticavam skate. Então, vamos por assim. Portanto, SF, jovem pratica surf. Jovem pratica surf. SK, jovem pratica skate. Ok? Aliás, vou pôr aqui o F, ok? E vou pôr a barra e vou pôr jovem não pratica surf, para ficar tudo organizadinho, está bem? Aqui assim mais. Já venho aqui escrever. E então vamos pôr do outro lado então aqui o skate, SK, jovem pratica skate, jovem pratica skate, e SK com uma barra, jovem não pratica skate. Ok? Já podemos escrever aqui surf. Ok. Sim, senhora. Muito bem, então vamos lá ver, portanto, o que é que eles nos dão. Portanto, este tipo de exercícios com várias probabilidades, portanto, nós devemos apanhar a primeira probabilidade condicionada que está no enunciado. Portanto, e a resolução do exercício vai depender da primeira probabilidade condicionada. Portanto, 65% praticavam surf, quer dizer que 35% não praticavam. Portanto, sabemos que a probabilidade do surf é 65%, surf com a barra é isto. 20% praticavam skate e que a interseção não praticavam surf. Isto ainda não é condicionada. A condicionada tem normalmente sabendo que, dado que, nos, nestes, dos, destes, ok? Ou seja,
faz referência a uma situação particular, ok? Não abrange o todo, não abrange o grupo todo, só alguns do grupo. E nós podemos ver aqui que 4 em cada 5 dos que praticavam surf. Então eu só estou a falar dos que praticavam surf, ok? Destes, dos que praticavam surf, 4 em 5 também praticam skate. Então o que eu sei é que dos que praticam surf, ok, destes, 4 em 5, certo, também praticam skate. E apanhei a primeira probabilidade condicionada, esta probabilidade é 0,8. Então também já sei o acontecimento contrário, que a probabilidade de não praticar skate sabendo que pratica surf, que é o contrário deste, que é 1 em 5, é um jovem em 5, que é 0,2. Portanto, este aqui já apanhamos tanto também. Depois, o que é que eu sei? Eu sei que atrás fica sempre o ramo respectivo. Isto é o ramo dos que fazem surf, porque aqui praticam skate ou não. Este é o ramo do que eu tenho a certeza que neste ramo que está aqui, nestes dois aqui, pratica surf. Então ponho aqui a probabilidade de praticar surf, que vem no enunciado e que diz que é de 0,65. 0,65. Ok? Então eu sei que a probabilidade de praticar surf é 0,65, a probabilidade de não praticar surf é 0,35. Então aqui vou ter a condicionada, que é sabendo que não pratica surf, ok? Sabendo que não pratica surf, e é a probabilidade de praticar skate ou não praticar skate. Que eles não me dão nenhuma destas probabilidades. Mas eu sei calcular, portanto, as probabilidades de interseção. Portanto, a probabilidade de praticar skate e surf, a probabilidade de praticar skate, não praticar skate e praticar surf, que é só fazer a multiplicação, este por este, ok? Este por este, vejam o vídeo. Portanto, vamos lá fazer 0.8 vezes 0.65, vamos utilizar a máquina, 0.8 vezes 0.65 dá 0.52, 0.52, 0.2 vezes 0.65, 0,13. Okay? Reparem que a soma destes dois, que dá 0,65, tem que estar aqui, porque estas são as situações dos que praticam surf. Daqui eu também irei conseguir, portanto, saber depois a probabilidade de praticar skate e não praticar surf. Okay? Eu sei que eles me vão dar qualquer coisa. Eu sei aqui também a probabilidade de não praticar skate e não praticar surf. Ok? Vamos ver o que é que eles dizem. 20% praticavam skate e não praticavam surf. Praticavam skate e não praticavam surf, 20%. Portanto, eles dão-me este aqui. Então eu já sei que aqui é 0,15, porque estes dois são os que não praticam surf. Portanto, eu sei que aqui é 0,15, certeza absoluta. Reparem, eu vou tentar. Vamos pôr o skate a verde. Reparem, se eu somar os que praticam surf, vamos pôr azul, ok? Fazem ondas, não é? Se eu somar os que praticam surf, dá a probabilidade de praticar surf, ok? Vou pôr rosa, não praticar surf, não pratica surf. Então, se eu somar estas duas aqui, vai-me dar esta que está aqui assim. Peço desculpa, falhei, agora tenho que sublinhar os dois, não é? Ok? Se eu por acaso somar os que praticam skate, que são estes dois, que são os que praticam skate e fazem surf, os que praticam skate e não fazem surf, se eu juntar estes dois a amarelo, se eu fizer esta junção, eu consigo então saber qual é a probabilidade de praticar skate, ok? É a soma dos dois, portanto está 0,72. Se eu por acaso juntar agora os que não praticam skate, se eu juntar estes dois aqui, que dá 0,28, certo? Ok. Probabilidade de não praticar skate é igual a 0,28, ok? Se eu somar, então fico com, se eu somar os amarelos, dá-me um amarelo, ok? Se eu somar os laranjas, ok? Somar os laranjas, dá-me um laranja, ok? Por isso é que estas probabilidades são muito importantes e podemos fazer somas de controle, portanto isto tem que dar 1,
isto somado tem que dar 1, estas duas somadas têm que dar 1, que eu não sei quanto é que é, estas duas têm que dar 1, e estas todas somadas têm que dar 1. Como é que eu obtenho estas? Vou fazer só aqui um cálculo auxiliar, ainda não vi o que é que eles perguntavam, mas se eu quiser saber a probabilidade de skate dado SF barra, eu sei pela probabilidade, pela fórmula condicionada, eu sei que este vezes este dá este, ou então sei que a probabilidade condicionada é a interseção dos dois sobre a probabilidade do SF de não praticar surf, ok? Pronto, e então consigo saber, ou por uma equação, este vezes este igual àquilo, ou então utilizando a mesma fórmula condicionada, ou seja, há de ser 0,20 vezes o 0,35, ok? E ponho na máquina, ponto 20 tipo ponto 35, nem sei se me perguntam isto, 0,57 não dá uma conta certa, vamos pedir à máquina para dar 4 em 7, 4 em 7, e aqui dá 3 em 7, ok? Ok, se vocês fizerem ponto 35 vezes 3 em 7, dá os tais 0,15 que estão aqui assim, portanto tenho tudo. Agora podem perguntar o que quiserem que a gente consegue. O que é que eles dizem? Selecionou só ao caso um jovem no questionário que tinha respondido que não praticava skate. Então eu sei que ele não praticava skate. Ok? Determina a probabilidade desse jovem que não praticava skate também ter respondido que praticava surf, ou seja, que praticava surf. Põe aqui o SF, ok? Pronto, então isto vai ficar a probabilidade de praticar surf e não praticar skate sobre a probabilidade de não praticar skate, ok? Ora, a probabilidade de praticar surf e não praticar skate, surf, SF, ok? Surf e não praticar skate, 0,13. Sobre, agora a probabilidade de não praticar skate, 0,28. Ok? Pronto, isto está 13 sobre 28, era a probabilidade pedida. Ok? Podemos fazer aqui uma notinha, só para os professores não colocarem mal. Temos aqui um A, temos aqui um B, e vamos dizer aos professores que o A mais o B, o A vezes o B, certo? Vai dar igual depois ao C que aqui está, ok? Portanto, é a fórmula da probabilidade condicionada vezes a simples dá a probabilidade da interseção. Depois o resto está tudo esquematicamente feito, ok? Vamos ao exercício 5.3, portanto, este era um exercício que não era necessário fazer, mas o 5.3 era necessário fazer. Então temos aqui um grupo, eu também, aos meus alunos, estou sempre a dizer que isto está sempre a sair, sempre, tem um nome de distribuição hipergeométrica, só que no 12º ano não se dá esse conceito, portanto não se dão as regras. Portanto, é quando nós temos uma população que está dividida em duas partes e extraímos uma amostra sem reposição. Chama-se distribuição hipergeométrica e vamos contar quantos sucessos nós queremos na nossa amostra. Mas pronto, como não faz parte da matéria 12º ano, também não vou estar aqui a insistir convosco, simplesmente estou a criticar a forma como é dado o 12º ano, porque muitas vezes não explicam estas regras aos alunos e não dão nomes. Muito bem, mas pronto, vou continuar. Considero que no grupo há 70 jovens, tenho 70 jovens, com 13 e 14 anos, portanto eu não sei quantos jovens têm 13 e quantos é que têm 14 anos, sendo o número de jovens com 14 anos maior que o número de jovens com 13 anos, portanto eu não sei, vou pôr aqui 70 menos x, faz de conta que são os jovens que têm 13 anos, e o x, vamos pôr antes aqui 13 anos, aqui assim, para ser mais simples, porque eles estão a perguntar que eu vi aqui, determina o número de jovens com 13 anos, então vai ser o nosso x, está bem? Portanto, vamos lá ver. Considero que no grupo há 70 jovens com 13 ou 14 anos de idade, sendo que o número de jovens com 14 anos é maior que o número de jovens com 13 anos. Portanto, este é maior que este, ok? Maior. Este é maior que este. Ok, para realizar uma determinada tarefa vão ser selecionados aleatoriamente 2 jovens, são 2, estão aqui. Portanto, quando eu faço este esquema, isto é o esquema das combinações, está bem? Desde que não haja reposição, desde que as pessoas que são selecionadas não possam voltar novamente a poder ser selecionadas. Sabe-se que a probabilidade de selecionar 2 destes jovens com idades distintas, ou seja, selecionar um de 13 e um de 14 anos, é 16 em 35.
determina o número de jovens com 13 anos. Bem, então vamos lá ver todas as possibilidades de, com 70 jovens, eu selecionar 2, é 70 combinações 2 a 2, portanto não conta a ordem, não há repetição. Agora eu vou ficar com um de cada, então dos de 14 anos, que é o 70 menos x, eu quero 1. E dos, porque eu quero um de cada, dos de 13 anos, que eu também não sei quanto é que são, que é a minha incógnita, também eu quero um. Reparem, a soma destes dois dá o de cima, a soma destes dois dá o de baixo, e isto dá 16 sobre 35. Pronto, é a resolução de agora desta equação. O que é que eu sei? Eu sei combinações de qualquer coisa 1 a 1 é sempre qualquer coisa, tipo combinações 2 a 1 é 2, combinações 3 a 1 é 3, então combinações 70x a x é 1, portanto é 70 menos x. Atenção que o x tem que ser um número inteiro, eu estou a utilizar x, mas podia ser n, por exemplo, vezes o x, que está aqui, que é combinações x1 a 1, sobre, agora vou pedir à máquina que me faça 70, tenho que ir procurar nas opções as probabilidades, 70 combinações, não falhei, 70 combinações 2 a 2 e dá-me 2415, portanto, igual a 16 sobre 35. Agora este que está aqui em baixo vai passar a multiplicar e depois a dividir por este, portanto vou ficar com 70x menos x ao quadrado igual, agora vou fazer o cálculo logo todo, portanto vou fazer 16 vezes 2415 e depois a dividir por 35, para não perder muito tempo, e dá 1104, depois vou ter uma fórmula resolvendo que me vai dar dois valores de x, um maior que o outro com certeza, o mais pequeno é os 13 anos, ok? Portanto vamos ficar com menos x ao quadrado, mais 70x, menos 1104, igual a 0, vamos lá preparar a máquina. Só um bocadinho. Só um minutinho. Estou a preparar a máquina, estou a pegar o que tinha. Ok, vamos lá ver se ela fixa. Ok, então como é que nós vamos fazer? Portanto, vamos ao menu, portanto, da máquina, vamos à equação, ok, damos o Enter, vamos dizer que é uma equação polinomial de grau 2 e os coeficientes do x quadrado, o coeficiente é menos 1, depois é 70 e depois é menos 1104, ok? E vamos pedir para resolver e dá 46 e 24, portanto equivale a x igual a 46 ou x igual a 24, mas como o número de jovens com 13 anos que há no grupo é menor, portanto é menor, porque o que tem 14 anos é maior do que 13 anos, portanto é 24 que é a resposta. Portanto, em termos de resposta, há 24 jovens com 13 anos, pronto, e agora não pediam, e 46 jovens, que é o 70 menos 24, ok? E 46 jovens com 14 anos, certo? Só para confirmar, tudo bem? Vamos fazer então o 70, vamos aqui ao exit, fazemos o 70 menos 24, que dá 46, ok? Pronto, muito obrigado pela vossa atenção, vemos então no próximo vídeo ou na próxima aula, nomeadamente a continuar a resolver este exame. Okay. Vamos então ao exercício 6 de geometria. Muito bem, na figura 2 está representado em referencial o prisma triangular reto de base ABC OED, okay? ABC e OED são paralelos. Sabe-se que as bases do prisma estão escritas em semicircunferências, ok? Quer dizer que o AC e CB fazem um ângulo reto, o OD e DE fazem um ângulo reto, porque o ângulo inscrito de uma semicircunferência, ok? Tipo ACB é o ângulo inscrito na semicircunferência, e o ODE também tem uma amplitude de 90 graus, o ângulo inscrito na semicircunferência. Ok, portanto, Portanto, o diâmetro das semicircunferências é AB e OE. Os vértices A e E do prisma pertencem respectivamente ao plano ao X e ao Y. Ok, o OE é 12,5, portanto, tudo bem.
A reta AC é definida com tem esta equação, a reta AC. Eu poderia saber as coordenadas do A já, porque eu sei que o A tem 0 de Y, ok, e tem 0 de Z. E se isto é a reta AC, o único ponto da reta AC que tem a coordenada de Z e de Y igual a 0 é o A, porque a reta não volta para trás. Portanto, eu sei que o A é 10, 0, 0. Ok? Sei logo que ele é 10, 0, 0. Muito bem. Até porque o AC se faz parte desta reta que está aqui, eu para obter tinha que substituir o K por 0, que é para estas duas coordenadas darem 0. E, ok, sim senhor, muito bem. Só vou pôr aqui, portanto, a reta AC. Como é que é a reta AC? Reta AC é escrita tudo em conjunto, é XYZ igual a 10, 4K, 3K, certo? 4K, 3K. Ok, isto é a reta AC, portanto, escrita em termos vetoriais, é esta assim. Muito bem, então 6.1. Qual das seguintes equações vetoriais define a reta OD? OD. Portanto, OD é paralelo a AC. OD paralelo a AC. Ok, então sim senhora. Então vamos lá ver, será XYZ. Eu sei que vai ser igual a 0, 0, 0, porque passa na origem. Portanto, pode ser 0, 0, 0. Ok, porque passa no O. Mais K vezes o vetor. E como é paralelo a AC, então tem o mesmo vetor diretor, 043. Portanto, isto já é uma equação da reta OD. Ok, só com muita sorte é que nós tínhamos cá isto, e claro que não temos. Ok, então temos que procurar, portanto, retas que tenham vetores colineares. Ok, 0, 3, menos 4 não é, porque até são perpendiculares. Se vocês fizerem o produto escalar dá 0. Então tem que ser uma destas duas. Vamos lá ver. O que é que eu faço ao 043 para obter... Quanto é que eu vou multiplicar o 043 para obter o 023? Mas porque eles têm que ser colineares. Vamos lá ver se são ou não são. Ok. Agora tenho que multiplicar por 1 meio. Ok. 1 meio vezes 0 dá 0. Dá 2. 3 meios. Pois é. Pronto, ok. Então em vez de 043 nós vamos pôr, pois... 0, 2, 0, 2, 3 meios. Ok, certo. Agora, isto é a equação mesmo da reta OD. Só que nenhum destes pontos aqui é o 0, 0, 0, mas vou ver se este ponto pertence à reta. Portanto, só um deles é que pode pertencer à reta. Então, vamos lá ver. Portanto, 0, 6, 8 tem que ser igual a... Isto não vale a pena. 0, 2, 2K, 3 meios de K. Vamos lá ver se isto dá. Portanto, isto ficamos com o sistema. Portanto, em cima 0 igual a 0, a primeira coordenada. A segunda coordenada, lemos 2K tem que ser igual a 6. E aqui 3 meios de K tem que ser igual a 8. Vamos lá ver se isto, o K der o mesmo, quer dizer que o ponto pertence à reta, não é? K igual a 3. K igual a 3. Ok, e aqui o K era 16 sobre 3, portanto este não é, portanto, porque este não pertence, este ponto não pertence à reta OD, então só pode ser o de baixo, portanto a opção certa é B, mas de qualquer forma eu vou ver se de facto se o ponto 0, 4, menos 4, menos 3, menos 4, menos 3, se de facto conseguimos obter através do 0, ok, se pertence mesmo à reta, o K tem que dar o mesmo, ok. Vamos ver, portanto 0 igual a 0 é o primeiro, depois 2K tem que ser igual a menos 4, ou seja, já sei que o K é igual a menos 2 e tem que dar menos 2 a seguir também, e sei que 3 meios de K tem que ser igual a menos 3, pronto, e está certo, portanto ficava menos 6 sobre 3, que é menos 2, portanto temos depois a linha, será a linha B, ok? Ou seja, a minha reta fica x, y, z, um ponto que pertence à reta é o ponto 0, menos 4, menos 3, mais K vezes, portanto, o vetor diretor que é o 0, 2, 3 meios, ok? Pronto, e temos aqui a nossa reta. Ok, opção B, feito.
6.2. Resolva sem recorrer à calculadora, termine as coordenadas do ponto C. 6.2. Vamos lá ver as coordenadas do ponto C. Isto aqui, quando a gente vê semicircunferência e dois vetores inscritos, não é? Não é? Temos um triângulo inscrito na semicircunferência, é logo o produto escalar. Portanto, eu vou apostar no produto escalar, ok? Vou apostar. Não quer dizer que não possa haver outra forma de resolver, mas eu vou apostar. Então vamos lá ver. Eu quero saber as coordenadas do ponto C. Ok. Portanto, 6.2. Ok. É obrigatória também. Então eu vou procurar fazer. Eu sei que o AC. CA, pondo-se assim. CA, CB, produto escalar, CA, produto escalar com CB, eu sei que é igual a 0. Ok? Vamos lá ver então. O ponto C eu não sei as coordenadas dele. O ponto C eu não sei, mas sei que pertence a esta reta. Portanto, o ponto C há de ser um ponto que tem 10, 10 mais k vezes 0, segunda coordenada 4k, portanto tem que ser um ponto do género 4k, 3k, portanto tem que ser algo deste género, o ponto C. Em relação ao ponto A, o ponto A já tínhamos visto, portanto que é o ponto 10,00, 10,00. E agora precisamos saber o ponto B. O ponto B, também já conseguimos saber o ponto B, porque de x tem 10, do y tem 12,5, porque o OE é igual ao AB, portanto tem 12,5, cuidado com o ponto e vírgula e as vírgulas, e o Z é 0. Ok, então vamos lá fazer CA, CB, portanto o CA é o A menos o C, produto interno com B menos C. B menos C e tem que ser igual a 0. Portanto, vamos lá fazer isto. Portanto, A menos o C, portanto aqui dá 0, aqui dá menos 4k, menos 3k, produto escalar com B menos o C, 10 menos 10, 0, 12,5 menos 4k, 12,5 menos 4k, ponto e vírgula, 0 menos 3k. Tem que ser igual a 0. Vamos lá fazer o produto escalar. 0 menos 4k vezes este está aqui, portanto dá menos 50k, certo? 12,5 mais 12,5 é 25, ok? Portanto, menos 50k. Este vezes este dá 16k ao quadrado. Depois este por este dá mais 9k ao quadrado. Tem que ser igual a 0. Ora, 9 e 6, 15 dá menos 50k mais 25k ao quadrado igual a 0. Podemos pôr em evidência 25k, por exemplo. Ficamos com menos 2. 25k em evidência, menos 2 mais menos 2 mais k ao quadrado. Se não me enganei nada. Se não me enganei é nada. Ok, menos 2, não, está tudo bem. Certo? 25k vezes menos 2 dá menos 50k, mais 25k ao quadrado igual a 0, portanto, e temos então duas soluções, k igual a 0 ou k igual a 2, certo? Vamos lá ver qual é que tem lógica. Para o C, se o C, o k for 0, não pode ser o k igual a 0, este não é porque o C tem a cota é diferente de 0, certo? A cota do C é diferente de 0, portanto não pode ser este, até o k igual a 2. K igual a 2, então
C vai ter de coordenadas 10, 8, 6. Ok? Porque aqui são as coordenadas do C, K igual a 2. Já está. Pronto, outra forma de pensar. Muitas vezes nos exames nacionais, quando nos pedem a equação de um plano, ok, há sempre um vetor perpendicular ao plano, ok, que nos ajuda a definir. Vamos lá tentar ver se conseguimos definir pelo plano onde passa o C, e ao plano onde passa o C, que é perpendicular ao AC, ok. AC é este aqui que é perpendicular à reta AC. Pois é, o CD, BCD, plano BCD, não era preciso pôr tanto, BCD, ok. Bastava pôr BCD e já sabíamos como é que é a equação do plano. Portanto, é AX mais BY mais CZ mais D igual a 0. E este plano, portanto, é perpendicular ou é ortogonal ou é normal, como vocês quiserem chamar, ao vetor AC, ok? Ou à reta AC, certo? A reta AC. Ok, então podemos perfeitamente utilizar, portanto, este vetor que está aqui, é o vetor diretor da reta que é perpendicular ao plano. Então espera lá, então eu posso fazer 0x mais 4y mais 3z mais d igual a 0, portanto, isto é a equação do plano. Ok? Agora, como é que eu posso apanhar o ponto, o D? O D por um ponto que pertence ao plano e que eu saiba. Um ponto que pertence ao plano e eu saiba. Portanto, o ponto E, por exemplo. Ok? O ponto E é 12,5. Eu estou a fazer de conta que não sei nada do de cima também. 12,5, 00, certo? E pertence, portanto, ao plano. Então 12,5, portanto aqui 12,5, 00, não, é 0, 12,5, 0, certo? Zero de x, 12,5 de y e 0. Ok, então aqui vai ser 0 mais 4 vezes o 12,5. 4 vezes 12,5, vou pôr aqui para se perceber, 4 vezes 12,5, aqui mais o 3 vezes 0, 3 vezes 0 mais d igual a 0, pronto, isto vai dar d igual a, e está 50, dá d igual a menos 50, então eu tenho a equação do plano, que nós queremos é, então, 4y mais 3z menos 50 igual a 0, certo? Muito bem. Agora, a interseção do plano e da reta. Portanto, interseção do plano e da reta. Plano e da reta AC. Portanto, vamos então colocar a reta AC, porque a interseção da reta AC com o plano vai ser o ponto C. Então, como é que é o ponto C? As coordenadas do ponto C, portanto, de um ponto qualquer que pertence à reta AC, portanto, reta AC, vamos ver aqui, então há de ser 10, primeira coordenada, depois é 0 mais 4k, que é 4k, não esqueça, eu estou a fazer de conta que não fiz do anterior, é 3k, ok, agora vou fazer a interseção, os dois juntos, ok, vou intersetar, vou pôr este aqui dentro, ok, então eu sei que fica 4 vezes 4k mais 3 vezes 3k menos 50 igual a 0, e vou tentar apanhar o valor do k. 4 vezes 4, 16k mais 9k igual a 50, ok, está 25k igual a 50, k igual a 2, outra vez, k igual a 2, então as coordenadas do ponto C, que são, as coordenadas do ponto C, sendo o ponto C pertencente a esta reta que está aqui, há de ser 10, 4 vezes 2 dá 8, 3 vezes 2 dá 6, e está feito, ok? Vamos agora ao exercício 7, ele não é obrigatório. Ok, então vamos lá ver. Na figura
estão representados em referencial, tal, uma circunferência de centro na origem, ok, e os pontos AP, que pertencem a AP e Q, pertencem à circunferência, o ponto A tem coordenada 2, 0, portanto isto é o dobro do círculo trigonométrico, o raio é o dobro, portanto é o círculo trigonométrico, mas estou a dobrar. O ângulo orientado ao OK está entre 180 e 270 graus, ok, percebe-se. Os pontos P e Q têm mesmo assim, ok, quer dizer que esta amplitude de ângulo aqui é igual a esta, e o P OK igual a 3, determina o valor de cosseno 2α. Cosseno 2α. Ok, então vamos lá ver, portanto, em primeiro lugar, vamos ver o que é igual, portanto, vamos chamar x a este ângulo que está aqui, pequenininho aqui, portanto, ou seja, portanto, o alfa não é mais do que π mais este ângulo pequenino que é x, certo? Π mais x, ok? Certo? OP, ok. OP, produto escalar com ok. Portanto, não é com vezes, é com um pontinho. Ok. Portanto, o que é que eu sei? Eu sei que isto é a norma do OP vezes a norma do OK vezes o cosseno que um faz com o outro, vezes o cosseno que um faz com o outro, que como este bocadinho é x, certo? Que é o π mais x, este bocadinho então é 2x, eu posso pôr aqui 2x, ok? É o dobro do x. O que é que eu sei? Eles dizem que o OP OK é 3, a norma do OP é o raio da circunferência, OK ou A é tudo tem norma 2, ok? É 2, portanto é 2 vezes 2 vezes cosseno 2x, ok? Mas vamos lá ver que eles querem o cosseno 2α, vamos lá tentar relacionar aqui o alfa com o x, portanto o x vai ser igual a alfa menos π, vamos então, em vez de x, pomos alfa menos π, ok? Portanto, e ficamos com 3 igual a 4 cosseno de 2α menos 2π. 2π a dar a volta completa, está a mais, cosseno de 2α está feito. Cosseno de 2α é depois igual a 3 quartos. Ok, está feito. Faltam aqui os equivalentes, etc, mas está feito. Agora vamos resolver o exercício 8, que é o exercício da calculadora. Portanto, uma empresa está a desenvolver um programa de testes para melhorar a propulsão de foguetes. Os foguetes utilizados partem do solo e seguem uma trajetória vertical, portanto, de baixo para cima. Em relação a um dos modelos de foguete utilizados, admita que, após o lançamento e até se esgotar o combustível, portanto, ele vai estar sempre a subir, em princípio, até esgotar o combustível. Portanto, a sua distância ao solo, A, afinal é a altura que ele está do solo, em metros, é dada em cada instante t, segundos, por esta expressão que aqui está. Portanto, se eu substituir o segundo aqui, por exemplo, se eu substituir por 2 segundos, o t por 2, sei qual é a altura que ele está 2 segundos depois do lançamento. Se eu substituir por 3, sei a altura 3 segundos depois do lançamento, etc. Determino, utilizando a calculadora gráfica, o instante a partir do qual, durante 3 segundos, esse foguete percorre 25 metros. Durante 3 segundos, eu não sei qual é que é o momento a partir do qual ele começa. Não sabemos. É isso que nós queremos saber. A partir de que momento é que se trata. Então, vamos lá ver. Portanto, eu sei que em t a de t a altura que ele está num determinado momento. É este que eu quero saber, o t. Mas eu sei que 3 segundos depois ele vai ter a altura que tinha mais 25 metros. Ok? É isto que eu pretendo saber. É 3 segundos depois ele tinha a altura mais 25. Ou seja, isto origina fazer, por exemplo, na máquina de calcular, eu colocar o y1
ponho o AT mais 3 menos o AT, ok? E no Y2 vou colocar depois o 25, correto? Portanto, ou seja, isto é a mesma coisa que eu ter o AT mais 3 menos o AT igual a 25. Ok? Muito bem, então vamos escrever o AT mais 3. Ok? Portanto, AT mais 3. Vou por aqui, nota. O que é o AT mais 3? Porque eu preciso de pôr na máquina. O AT mais 3 é substituir onde está T, ponho T mais 3. Ok? Portanto, tenho o 100, abro o parênteses reto, tenho o T mais 3, mais 10, menos, abrir parênteses T mais 3, portanto fica T menos 3, fecho o parênteses, ln de 1 menos T mais 3 sobre 10, fecho o parênteses reto, menos 4,9 T ao quadrado, T mais 3 ao quadrado. No Windows, na máquina de calcular, eu sei que o T está entre 0 e 8, portanto vou pôr o X entre 0 e 8. E o Y não faço ideia, mas como é a altura, vou colocar entre 0 e, não sei, pelo menos tenho que apanhar o 25. Portanto, entre 0 e 50 ou 0 e 100, não faço ideia. Agora vamos introduzir isto na máquina de calcular. Vamos lá ver então. Portanto, vamos aqui ao menu, ao gráfico, e temos aqui o Y1. Então vamos lá começar. Vou pôr aqui um parênteses para não haver confusão. Vou fazer um menos o outro. Parênteses, ok? Portanto, 100, abrir parênteses, X, vou para vocês verem aqui assim, ok? X mais 3, já não escreveu, alfa, já está com alfa, X mais 3, mais, abrir parênteses, 10 menos X menos 3, fechar parênteses, ok? ln, abrir parênteses, 1 menos X mais 3 sobre 10, fecho o parênteses e fecho o parênteses reto, portanto fechei aqui o vermelho, reparem que é no 100, exato, 100, abre parênteses e depois fecha o vermelho aqui assim, certo? Menos 4,9, abrir parênteses, X mais 3 ao quadrado, ok? Agora fecho o parênteses inicial azul, ok? Menos. Agora dava jeito de fazer uma cópia, portanto fazer copy e paste. Vamos como é que a gente faz copy e paste, portanto na máquina de calcular. A gente pode fazer shift e depois vamos aqui ao clip, como quem diz, vou mandar para o clipboard. Pronto, ele selecionou logo tudo, estão a ver, selecionou isto tudo. Portanto eu vou pegar aqui em copy, ok? Ele já sabe que eu quero copiar isto tudo. E chego aqui ao fim e vou fazer o paste, shift, e agora tenho aqui paste, ok? E ele colou-me aqui. Vou andar aqui, vou fazer as correções, ver se está tudo bem, ok? Pronto, é exatamente isto, portanto foi a expressão que eu escrevi, 100, x mais 3, mais 10x menos 3, menos x menos 3, ln, ok, fecha parênteses, menos 4 ao quadrado menos, e agora vou começar a tirar os mais 3 que eu acrescentei, portanto delete, portanto x mais, aqui em vez de ser é retirar o menos, fica só 10 menos x, ok, como está aqui no enunciado, ok, no enunciado está aqui assim, portanto é este que é o que estou a escrever, portanto 100 x mais 10 menos x, ok, e agora ln aqui em vez de ser mais 3 apago e fica só assim. E aqui menos 4,9, em vez de ser x mais 3 ao quadrado, é só x ao quadrado. Pronto, eu penso que não me enganei em nada. Agora vou pôr o 25, dou Enter, ok.
vou Shift V Window e vou pôr de 0 a 8 e aqui assim vamos meter, por exemplo, de 0 até 100, por exemplo, ok? Pronto, e vamos esperar que corra tudo bem e temos depois aqui a representação gráfica, ok? Vamos então saber quando é que se interceptam, ok? É um intercept, é para ver quando é que isto é igual a 25, quando é que a diferença é 25. Então vamos ao Shift, GSolve e carregamos no Intersect e temos a interseção e é para dizer a interseção arredondada às décimas, portanto 1,8 segundos, ok? Vamos fazer só o desenho, eu pus o Y entre 0 e 100, apesar de não conseguir a visualização completa do gráfico, mas também não me interessa, portanto faço um desenho aqui, ponho os 0 e ponho aqui os 8 segundos, ok? 0 segundos, portanto isto é em segundos. Aqui a altura, vou pôr aqui pois os 25, está aqui assim, e ponho aqui um traço, foi o que eu pus, que é y igual a 25, e depois aqui é o 4, aqui é o 2, aqui é o 6, e alguns aqui assim, algo vem daqui, não vou estar com muitos pormenores, portanto assim, e vou deixar isto que está aqui assim como está, e vou pôr este ponto que está aqui assim, que é o ponto, aqui é a altura, em função do tempo, não é? Portanto, aqui é o tempo em segundos, vamos pôr antes assim, t em segundos, a altura está em metros, ok? E este ponto aqui é no 1,8 aproximadamente. Portanto, temos assim que, respondendo à questão, determina utilizando um instante a partir do qual 3 segundos depois esse foguete percorre 25 metros. Portanto, aos 1,8 segundos, passados 3 segundos, ou seja, aos 4,8 segundos, não é? Percorre, passados 3 segundos, percorre 25 metros. Ou seja, é entre os 1,8 segundos e os 4,8 segundos que percorre os 25 metros. Desculpem lá a letra. E pronto, e fica assim resolvido, portanto, o exercício da máquina gráfica, ok? Exercício 9, sejam f e g duas funções diferenciáveis de domínios 0 a mais infinito, quer dizer que admitem derivadas, não é? Finitas, de 0 até mais infinito, exclusivo é 0, e R é a equação, uma reta de equação tal. Sabe-se que a reta R é tangente ao gráfico de G no ponto da posição 1. Temos aqui uma assíntoa oblíqua em mais infinito na função f, e nos respectivos domínios o gráfico de f tem concavidade virada para cima, portanto tem a segunda derivada positiva sempre, e o gráfico de tem concavidade virada para baixo, tem a segunda derivada negativa sempre. Considera as proposições, parece que é para justificar que elas são falsas, portanto vamos lá ver. O gráfico da função f admite uma assíntoa horizontal quando x tende para mais infinito, mas não é horizontal, o gráfico de f é uma assíntoa oblíqua, portanto falso, admite. A assíntota oblíqua não tem horizontal também. Assíntota oblíqua. Ok? E a assíntota oblíqua é 2x menos 1. 2x menos 1. Porque é 2x menos 1? Portanto, é o limite quando x tende para mais infinito da função menos a sua assíntota. Temos que abrir parênteses. 2x menos 1. Portanto, isto é igual a 0. Quer dizer que quando o x tende para infinito, a função aproxima-se da reta 2x menos 1, ok? Por isso é que dá menos 2x mais 1, ok? Está aqui assim. 1 está feito. Se tem oblíqua, já não tem horizontal. O ponto 2, limite quando x tende para 1 g de x é 2. Quer dizer que a função g tende para 2. Só que a reta R é tangente ao gráfico de g no ponto da abscissa 2. Portanto, no ponto de tangência, portanto, a função assume o mesmo valor que a reta tangente, assume o
mesmo valor que a reta tangente. E qual é o valor da reta tangente no ponto quando x tende para 1? Portanto, quando x tende para 1, quando x igual a 1, x igual a 1, ficamos com y igual a, onde é que está a reta tangente? É 2x menos 1, não é? É 2 vezes 1 menos 1, que é igual a 1. Logo é diferente de 2, portanto não pode ser, está bem? Ok? Portanto tinha que ser igual, ou seja, para ser verdade, portanto falso, não é? Para ser verdade, limite quando x tende para 1 de g de x tinha que ser igual a 1, ok? Que era para no ponto de tangência a função g ser igual ao valor que tem a reta tangente no mesmo ponto. O 3 também vai ser falso, ok? Eles dizem que sim, eu digo que sim também. Porque dizem que a segunda derivada de x é menor que a segunda derivada de y, o que não está correto, pois para x pertencente ao intervalo 0 a mais infinito, dizem que a concavidade é virada para cima. F, eu vou abreviar, tem concavidade virada para cima, então f duas linhas de x é maior que 0, ok? Por sua vez, g tem concavidade virada para baixo, portanto, no mesmo intervalo, para x pertencente a 0 até mais infinito, g tem concavidade virada para baixo, ou seja, a segunda derivada de g duas linhas de x é menor que 0, portanto o que está correto seria, pois, esta é positiva, esta é negativa, é o g duas linhas de x ser menor que o f duas linhas de x, e aqui está ao contrário, está a dizer que o f, portanto, é menor, ok? Portanto vamos só pôr pela ordem que ali está, vamos pôr então, portanto, f duas linhas de x teria de ser, pois, comparado com g duas linhas de x, para estar pela mesma ordem, certo? Mas ao contrário, é maior, ok? E este também já está. Portanto, vamos agora, portanto, ao exercício 10, e temos aqui na figura, estão representados no plano complexo os pontos A, B, o ponto O é a origem do referencial, o A e o B são os afixos complexos, claro. O ponto A é o afixo do número complexo Z, e o imaginário de Z é igual ao real de Z, e o real de Z é positivo, ok? Dá para ver aqui, né? O ponto P é o afixo de um número complexo W, ok? Certo? Ok? O ângulo convexo, que está aqui assim, tem a amplitude 5π sobre 8, ok? Radianos, qual dos seguintes valores é o argumento W vezes Z? Muito bem, então vamos lá resolver este aqui assim, e vamos ver, se o real é igual ao imaginário, quer dizer que o y é igual ao x, e a reta y igual a x, o ângulo é de 45 graus, é o π sobre 4, portanto eu sei que o argumento do z, que é do complexo que tem um afixo A, é π sobre 4. Por sua vez, eu sei que o argumento do complexo W, para além do π sobre 4, tem mais 5π sobre 8. É π sobre 4 mais 5π sobre 8. Quando eu multiplico os dois complexos, portanto, o argumento da multiplicação de complexo do z vezes o W, ok? Lembram-se? Multiplicam-se os ρs e somam-se os θs, ok? Então fica o argumento de z mais o argumento do W, ou seja, vai ser igual, podemos já reduzir ao mesmo denominador, portanto vamos somar este, fica 2π sobre 8 mais 2π sobre 8 mais 5π sobre 8, que é igual a 9π sobre 8, e temos então a resposta C. Ok?
Vamos agora ao exercício 11. O exercício não é obrigatório, ok? Mas vamos fazer sobre complexos. Portanto, resolver este item sem recorrer à calculadora. Portanto, eu tenho que o W é igual a I 5π sobre 6 menos I levantado a 17 sobre I, ok? E depois termina em C as soluções de Z ao quadrado igual a W e depois apresentar na forma algébrica. Primeiro tenho que fazer este. Ora, vamos lá ver. Portanto, é levantado isto, é a mesma coisa que eu ter x de 5π sobre 6. Quem não está habituado a esta notação, faça logo com melhor entender. O I, cada I levantado a 4, ok, dá 1, ok? I ao quadrado é menos 1 e à quarta dá 1, portanto cada 4 iguais eu retiro, portanto isto ficava I levantado a 16, que é 1 vezes I, portanto fiz que é menos I, ok? É o resto da divisão, portanto eu faço 17 a dividir por 4 e o resto é que vai dar. Portanto, quanto eu faço 4 vezes 4, 16, aqui menos 16 e fica 1, é a mesma coisa que eu ter I levantado a 1, está bem? Pronto, é uma das formas de fazer. Sobre I. Ok? Portanto, vou agora resolver. Portanto, isto é a mesma coisa que ter cosseno de 5π sobre 6, ok? Menos mais I seno de 5π sobre 6, porque a subtração só pode ser feita na forma algébrica, ok? E divido por I. Portanto, o cosseno é positivo, é negativo em 5π sobre 6 e é raiz 3 sobre 2, portanto fica menos raiz 3 sobre 2. Aqui o seno é que é positivo em 5π sobre 6. 5π sobre 6 estamos a falar alguns aqui assim, ok? Portanto, em que nós temos o cosseno negativo e o seno positivo. Mais, e aqui é 1 meio de I menos I, tudo sobre I, ok? Vamos continuar. Ficamos com menos raiz 3 sobre 2. E agora mais 1 meio de I, menos I, está menos 1 meio de I, menos 1 meio de I sobre I. Vamos então multiplicar pelo conjugado de baixo. Ok, portanto em baixo vai dar I menos I ao quadrado, ou seja, vai dar mais 1, certo? Porque I ao quadrado é menos 1. Ok, e agora vamos multiplicar este por este, vai dar positivo, dá raiz 3 sobre 2i, ok, menos por menos dá mais, dava mais 1 meio de I ao quadrado, só que I ao quadrado é menos 1, portanto fica menos 1 meio. Portanto no final vamos ficar com menos 1 meio mais raiz 3 sobre 2i. Contudo, nós vamos ter que fazer a radiciação, e a radiciação, portanto, terá de ser feita na forma trigonométrica ou na exponencial trigonométrica. Então vamos passar isto para a forma trigonométrica ou exponencial trigonométrica. Portanto, para já o módulo do complexo, portanto o módulo de W, ou seja, o seu ρ, ok, ou R, consoante os professores, será a raiz de este ao quadrado mais este ao quadrado, é 1/4 mais 3/4, ou seja, vai dar igual a 1, ok? Depois, em que quadrante é que está? Portanto, o nosso θ, portanto, negativo de x, positivo de y, portanto, se eu fizer aqui os quadrantes, portanto, negativo, positivo, ou seja, o θ pertence ao segundo quadrante, ok? E então, basta-me fazer o módulo da tangente, ok? Do θ, não me interessa, já sei que ele está no segundo quadrante, só quer saber que ângulo é que ele está relacionado, é o y sobre o x, está bem? Ou seja, fico com raiz 3 sobre 2 sobre 1 meio, não me interessa o sinal, porque eu já sei que pertence ao segundo quadrante, está a raiz 3, ok? Então, a tangente θ para dar raiz 3 é em π sobre 3, mas é o π sobre 3 do segundo quadrante, então θ é π menos π sobre 3, ou seja, é 2π sobre 3. Já consigo então dizer que vai dar 1e e 2π sobre 3, ou seja, só e e 2π sobre 3. Ok, já está. Então agora vamos fazer z ao quadrado igual a raiz de e e
2π sobre 3. Pronto, então z ao quadrado é igual só a e 2π sobre 3, ok? Então é equivalente a... Vamos ter duas soluções, mas primeiro pomos z igual a raiz quadrada vai haver duas, e 2π sobre 3. Bom, então ficamos com z igual ou z igual, ok? Vou pôr por baixo um do outro, ambos vão ter raiz, o ρ igual a raiz quadrada de 1, e agora o ângulo, o primeiro será 2π sobre 3 sobre o n, que é o índice da raiz, que é quadrada, portanto raiz quadrada, portanto fica sobre 2, ok? E a distância angular entre este e este, como a raiz quadrada de um complexo divide a circunferência em duas partes iguais, então a distância angular é o 2π, que é a circunferência completa, sobre 2, portanto tem uma distância angular de π. E então basta fazer i levantada a, reparem que este 2 corta com o 2, ou seja, é π sobre 3 e mais π. Okay? Então equivalente a, ficamos com z igual a i π sobre 3, ou z igual a i 4π sobre 3, mas eles querem o resultado na forma algébrica. Pronto, então isto vai ser igual a, façam como melhor entenderem, como aprenderam, é cis de π sobre 3, faço sempre este passo, sou z igual a cis de 4π sobre 3. Era a antiga forma de pôr na forma trigonométrica ao complexo, antiga, é assim, só que vocês utilizam mais a exponencial trigonométrica. Então vai ser z igual a cosseno de π sobre 3 mais i seno de π sobre 3, ou z igual a cosseno de 4π sobre 3 mais i seno de 4π sobre 3, ok? π sobre 3 é sempre positivo, o cosseno de π sobre 3 é 1/2, então ficamos com 1/2 mais raiz 3 sobre 2i, ou z igual, cuidado que aqui o cosseno, aqui em 4π sobre 3 já estamos no terceiro quadrante, ele é negativo, portanto será menos 1/2, é o simétrico, porque a distância angular é π, portanto vai ser o simétrico, é menos 1/2, menos, e aqui o seno, portanto é raiz 3 sobre 2 e é negativo também, ok? Portanto eles são simétricos e está feito, ok? Vamos agora ao exercício 12, que só tem o 12.1 como obrigatório, portanto 12.1. Vamos ver o que é que eles nos pedem. Portanto, seja f a função domínio 0 até π, definida por f de x igual a tal, e a reta da equação tal. Qual das expressões seguintes pode definir a função derivada de f? Portanto, temos que fazer o f' de x, ou seja, temos que derivar seno de 2x mais x, linha, então isto vai ser a derivada do seno, é cosseno de 2x, vezes a derivada de 2x, que é 2, ok, e a derivada de x é 1, 2 cosseno de 2x mais 1, não está cá, ok, vamos procurar, então, cosseno de 2x é a mesma coisa, cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, mais 1, ok, vou continuar aqui com mais 1, mas já vi que não é nenhum destes, portanto, vou pôr aqui 2 cosseno ao quadrado de x menos 2 seno ao quadrado de x, e agora, se eu quiser, tenho aqui a forma fundamental da trigonometria, e posso pôr o 1 é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, e agora poderei associar, e fico com 2 cosseno ao quadrado mais 1 cosseno ao quadrado, fico com 3 cosseno ao quadrado de x, menos, e agora tenho aqui assim 2 seno, fico com menos seno ao quadrado de x. Tenho soluções com cosseno e soluções com seno. Vou procurar aqui fazer a primeira, portanto, primeira, em que vou substituir
3 cosseno ao quadrado de x e vou substituir então o seno ao quadrado de x por 1 menos cosseno ao quadrado de x e vou tentar a minha sorte e fico com 3 cosseno ao quadrado de x menos 1 mais cosseno ao quadrado de x, ou seja, fico com 4 cosseno ao quadrado de x menos 1. Ok, não é nenhum deles. Não, tenho outra hipótese que é substituir o cosseno ao quadrado de x por 1 menos seno ao quadrado de x, então fico com 3, 1 menos seno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x e vai dar 3 menos 3 seno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. E agora vai dar igual então a 3 menos 4 seno ao quadrado de x, ok, sendo então a resposta D a que está correta. Ok, muito bem, agora vamos para o 12.1 que não era necessário fazer, só se quisessem. Ok, portanto resolva este item sem recorrer à calculadora, tá bem? Exceto para eventuais cálculos numéricos. Mostre, recorrendo ao teorema de Bolzano-Cauchy, que o gráfico da função f interseta a reta r em pelo menos um ponto pertencente ao intervalo. Portanto, o que é que eu vou fazer? Eu vou montar uma função g de x, que vai ser não mais que a função f de x menos a reta que é menos x mais 2, ok? É a função menos a reta, menos x mais 2, ok? Vou substituir, então a função vai ser seno de 2x mais x, menos x dá mais x menos 2, finalmente tenho que é seno de 2x mais 2x menos 2, ok? Muito bem, então para conseguir utilizar o corolário do teorema de Bolzano, que é o que eu vou utilizar, tenho que justificar que a função g de x é contínua. G de x é contínua em 0π, portanto isto também está aqui só definido em 0π, pois resulta de operações entre funções contínuas, incluindo composta. E quais são estas funções? Trigonométricas e polinomiais. Se estivessem na universidade diziam que era uma função elementar, ok? Mas não se pode dizer no 12º ano. Trigonométricas e polinomiais. Portanto, estão identificadas, por isso é que ela é contínua. Ok? Como é contínua, agora vou calcular, portanto, no intervalo, é entre π sobre 6 e π sobre 3. Então, pronto, se ela é contínua em 0π, então é contínua em π sobre 6 até π sobre 3 fechado, ok? Agora vou fazer, portanto, o g de π sobre 6 e depois farei o g de π sobre 3, ok? G de π sobre 6, então eu fico com seno de 2π sobre 6, ok? Que é a mesma coisa que ter π sobre 3 mais 2π sobre 3 menos 2, ok? Ora, o seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2 mais 2π sobre 3 menos 2, ok? Posso pôr isto na máquina para saber se está positivo ou negativo. São os tais cálculos numéricos que nós podemos utilizar na máquina. Só quer saber se é positivo ou não. Portanto, fico com raiz, shift, raiz
de 3 sobre 2 mais 2 π sobre 3 menos 2, portanto dá positivo, maior que 0. Ok? Agora vou fazer em π sobre 3. Então fico com seno de 2, aqui que eu tenho a expressão de 2π sobre 3 mais 2π sobre 3, aqui houve um enganozito, eu peço desculpa, tenho que corrigir, não é π sobre 3 aqui, é π sobre 6, ok? Vamos só corrigir aqui, portanto é π sobre 6, ok? E dá negativo, ok? Portanto menor que 0, desculpem, tá? Menor que 0, tá? Ok, agora este aqui, seno 2π sobre 3, está aqui, mais 2π sobre 3, menos 2, ok, então igual a o seno de 2π sobre 3 ainda é positivo, está no segundo quadrante, então é a mesma coisa, é o raiz 3 sobre 2, mais 2π sobre 3, ok. Ok, portanto aqui é só π sobre 3, certo? Eu não me enganei no cálculo, não? Portanto aqui assim, portanto 2π sobre 6, vou só pôr aqui, corrigir, π sobre 3, ok, 2π sobre 3, não, está certo, portanto, seno de, tenho que substituir aqui, é π sobre 6 aqui, pronto, ok, desculpem lá, então deixa-me só corrigir, seno de π sobre 6, aqui é 2π sobre 6, que é π sobre 3, mais 2 vezes π sobre 6, ok, 2 sobre dá π sobre 3 só, ok, certo, então aqui, vamos ver então, dá negativo, portanto, raiz 3 sobre 2, mais π sobre 3, ok, certo, ok, menos 2 dá negativo, aqui posso andar para cima, e é raiz 3 sobre 2, mais 2π sobre 3, menos 2 e já dá, pois, positivo, desculpem lá os enganos, então quer dizer que existe um C pertencente ao intervalo entre π sobre 6 e π sobre 3, então é contínua, então é g de x, vamos pôr a g de x, então é contínua, tal que o g de x é igual a 0, ok? Então se o g de x é igual a 0, significa que f de x menos x mais 2 é igual a 0, significa que a função algures é igual a menos x mais 2, que é aquilo que nós queríamos provar. A ver aqui, mostro que recorrendo ao teorema de Bolzano-Cauchy, que o gráfico de função interseta a reta R em pelo menos um ponto, portanto existe pelo menos um ponto, e recorremos ao corolário do teorema de Bolzano-Cauchy. Ok? Ok, falta-nos agora o exercício 13, que é a demonstração, que é obrigatória. Ok? Sejam A, B números reais, não nulos, tais que a reta da equação y igual a x mais b, y igual a x mais b. Portanto, é tangente ao gráfico, portanto, esta é a tangente. Mínimo é definida por I, a tangente ao gráfico de uma função f, e a função f é uma parábola que é ax ao quadrado mais bx. Ou seja, eu tenho uma parábola e tenho uma reta, se a reta é tangente à parábola, só toca num sítio a parábola, mas pronto, não vou por aí. Portanto, eles querem saber o ponto de tangência. Então vamos lá ver, o que é que eu sei? Eu sei o primeiro ponto, ok? Eu sei que o ponto de tangência é comum, o ponto de tangência é comum. Portanto, ponto de tangência é comum.
e depois o declive da reta tangente, a uma função, é dada pela sua derivada, portanto é f' de x. Portanto, vou fazer pelo segundo ponto, ok, tenho aqui o ponto 1, ponto 2, vou pegar no ponto 2. Então, vou pegar no ponto 2 e vou fazer o f' de x. E o f' de x é depois igual a 2ax mais b, 2ax mais b, ok? Agora, eu sei que f' de x dá o declive da reta tangente, que é a. Portanto, f' de x igual a equivalente a 2ax mais b tem que ser igual a. Eu vou apanhar assim a abscissa. Portanto, a menos b passa para este lado e o 2a que está a multiplicar passa a dividir. Pronto, e já tenho a abscissa. Portanto, isto é a abscissa do ponto de tangência. Abscissa do ponto de tangência. Ok? Agora vamos ver a ordenada. E a ordenada tem duas formas de obter a ordenada. Através de vou obter a ordenada através da reta tangente, que é mais fácil, a ordenada através da reta tangente. E então eu sei que o y vai ser igual a x, vou substituir o x, que é a menos b sobre 2a mais b. Ok? Sei que isto é a abscissa, ou seja, vai ser, esta é a abscissa, vou substituir e vou obter a ordenada. E fico com a menos b sobre a sobre 2, quero dizer a menos b sobre 2 mais b, ou seja, vou reduzir ao denominador e fico com a menos b mais 2b, tudo a dividir por 2 e fico com a mais b sobre 2, a mais b sobre 2, ok. Portanto, isto é a ordenada. Mas eu vou ver se consigo fazer mais qualquer coisa, porque agora vou obter a ordenada utilizando o mesmo ponto, mas vou utilizar a função. Ordenada, mas com fx, ou seja, a ordenada, portanto o y vai ser igual, portanto tem que ser igual a este, mas vamos substituir aqui. Se der a mesma coisa, portanto não há mais nada a fazer. Se der diferente, não pode dar diferente, tem que dar igual, não é? Então eu vou pôr, portanto, o x é a abscissa, é a menos b sobre 2a ao quadrado mais b multiplicar a menos b sobre 2a, ok? Ora, posso pôr em evidência a menos b sobre 2a, a menos b sobre 2a, vou pôr em evidência e vou ver o que é que sobra. Sobra aqui a que multiplica a menos b sobre 2a e deste lado mais b, ok? É o que sobra. Ok, muito bem, então isto vai ser a menos b sobre 2a e aqui corta o a com o a e fico com a menos b sobre 2 mais, eu vou reduzir ao denominador aqui por 2, 2b sobre 2, 2b sobre 2, 2b sobre 2, ok? E fico com a menos b sobre 2a e aqui que multiplica a mais b sobre 2, ok? Portanto é o que nos está a dar. E isto tem que ser igual, isto tem que ser, portanto, a menos b sobre 2, ok, aqui, portanto estes têm que ser iguais, certo? Portanto eu acho que não me enganei assim, dois pontos, a menos b sobre 2a vezes a mais b sobre 2 tem que ser igual a mais b sobre 2. Ou seja, a menos b sobre 2a tem que ser igual a
A menos B sobre 2A tem que ser igual a 1. Ok? Porque este A mais B sobre 2 passa para baixo e fica igual a 1. Ou seja, ficamos com A menos B igual a 2A. E ficamos assim com A igual a menos B, A igual a menos B. Ok, então o A é menos B. Então se o A é menos B, o nosso ponto de tangência como é que estava? O melhor que a gente conseguiu dizer aqui foi do x e do y, foi A menos B sobre 2A, certo? Ponto e vírgula. A mais, e o y era A mais B sobre 2, A mais B sobre 2. Mas com esta informação que a gente tem agora, o A é menos B, o A é menos B, podemos se calhar conseguir mais qualquer coisa. Se o A é menos B. Ok, então vamos lá ver. Se o A é menos B, fico com menos B sobre 2 que multiplica menos B, ponto e vírgula, menos B mais B sobre 2. Ok? Isto é o nosso ponto de tangência, certo? Ponto de tangência. Ok? Então vamos lá ver. B menos B dá menos 2B sobre menos 2B e aqui dá 0. Ou seja, o nosso ponto de tangência é o ponto 1, 0. Ok? Era aborrecida esta demonstração, tá bom? Muito obrigado pela vossa atenção. O meu nome é Jorge Santos. Sejam bem-vindos ao Centro de Explicações de Dr. Não em Alcântara. Vemos depois numa próxima aula ou num próximo vídeo. Desejo-vos as maiores felicidades.